pessoal, tudo bem? Eu sou a Cláudia Mercante. Eu vou fazer uma análise do mapa, né? Dar uma breve pincelada sobre um pouco como que a gente vê a astrologia, né? Que não é só, por exemplo, o Sol, mesmo em casos que a pessoa realmente tem um stellium num determinado planeta, como a gente vê por aqui. A gente vê, por exemplo, essa pessoa que tem um stellium aqui em Escorpião. Mesmo essa pessoa tendo stellium em Escorpião, um Sol extremamente domiciliado de casa 5, que é o ego, quando a gente vê o Sol, quando a gente vê a Lua, quando a gente vê Vênus, né? Quando a gente vê, por exemplo, Marte em Leão. Então a pessoa, eu digo Marte por quê? Porque são os planetas rápidos, são os planetas da personalidade. São os planetas, né? Agora, os geracionais é Urano, Netuno e Plutão, né? E Júpiter também. Então, a gente vê aqui essa pessoa que tem um stellium, um escorpião, um sol domiciliado de casa 5. Então, ela realmente é uma pessoa escorpiana, né? A Lua, que fala muito, a Lua já aqui não está, ela está em oposto, né? Ela está em oposição ao touro, que touro ela seria exaltada, e na oposição, né, dela, ela está oposta ali num signo completamente que fala sobre as emoções muito profundas, né? Então você vê que nesse caso aqui ela já tem uma ajuda devido à conjunção de Sol e Lua. Então, por mais que a Lua esteja em aflição no sentido de Escorpião, que ela não está confortável no signo de Escorpião, por ser muita emotividade, ela já ganha força com esse Sol domiciliado em conjunção de uma casa feliz, a casa 5. Então a gente tem que analisar não só o Sol. Ah, ela é Escorpião, ai gente, porque a gente também vê muita baboseira, muito papo furado quando a gente vê que tem os signos bonzinhos, os signos mauzinhos, né? E isso é completamente equivocado, porque eu já vi mapas de pessoas que por exemplo, de um signo que teoricamente tem uma boa fama, de ser legal e tal, só que tem os planetas muito pessoais, muito próximos a outros. E a gente também tem que ver como que se comporta nos trânsitos e como que se comporta na harmonia entre as quadraturas e os trígonos. Por quê? Né? Então, parte do que eu vou falar aqui é mais sobre os aspectos que fala. Qual a conversa desses astros? Elas estão positivas? Elas estão fluídas? Ou elas estão já em desarmonia? Mas quando a gente fala de desarmonia, tem que ter cuidado que fala, que parece que a pessoa fica como aquela astrologia que te prende, que você pronto, nasceu ali, você está fadado a viver aquilo pro resto da vida. Não, porque os planetas eles vão transitar em si, né? E os trânsitos eles ocorrem mutuamente, então não tem como você cravar só o seu mapa astral para sempre, porque até então os planetas estão em outros lugares, né? Você vê, essa pessoa nasceu com Plutão em Libra, né? Só que o Plutão está em Aquário já. Ele vai retrogradar de novo para Capricórnio, mas então já mudou a configuração. Então, como que o teu mapa vai reagir de acordo com os trânsitos atuais do momento? Então, todo mundo tem chance de tudo. Por mais que o mapa, tudo bem que a gente vai ver, sim, que o mapa tem um peso, né? No sentido de que ele sempre vai se basear pelo mapa natal. Então, por exemplo, se a pessoa está passando por um trânsito complicado do atual momento, né, com o mapa astral dela que ela já nasceu em mau aspecto, né, e não é mau aspecto, isso seria uma palavra que a gente tem que substituir. Ela seria como a pessoa tem um desenvolvimento a fazer, onde ela tem que ter forças para vencer aquele medo, porque a quadratura é essa que está em vermelho, tá? Quadratura e oposição, né? E eu vou falar de cada um deles aqui em resumo. A astrologia ela é muito complexa, então a gente vê, existem muitas formas de você analisar a astrologia, né? Existe a sinastria, existe o mapa natal, que você sempre vai ser baseado pelo mapa natal.
Existe a revolução solar, que é a técnica que você analisa como que é o seu ano, baseado nos trânsitos. Então, o mapa natal baseado na revolução solar que está em conforme com os trânsitos, a gente tem que avaliar isso. Então, a gente tem que ver o que está fluido e o que não está fluido. Então, por exemplo, quando a gente vê em trânsitos, né, que a pessoa tem um trânsito que está ocorrendo e que no mapa dela também está, aí realmente ela vai dar a pessoa ela vai ter que ter a criatividade e a coragem de movimentos para evolução que vai despender de energias para que ela consiga superar. É como as nossas dificuldades na vida. A gente não tem as dificuldades, né? Mas uma dificuldade não significa que é uma derrota, uma perda. É um desafio que você tem que conquistar, que você tem que ir lá e fazer. Não é aquela coisa fluida, as facilidades que vem de graça. Ai, que delícia, está fluido. Os dois movimentos, quando a gente fala, por exemplo, de quadratura, que é esses vermelhinhos do mapa natal, que acontece? Você é obrigado a ter uma saída. Você tem que ter uma solução para esse desafio. E esse desafio é o quê? Por exemplo, quando você vai ver uma pessoa que tem, por exemplo, nesse mapa, Marte, eu vou até grifar aqui, ó, a gente coloca aqui para a pessoa entender o que está falando quando a gente está falando de quadratura. Então, por exemplo, o elemento fogo, Marte, está quadrando aqui, esse vermelhinho aqui, essa Vênus, porque a Vênus está em Escorpião, água, e Marte está em Leão. Então, automaticamente, as casas, inclusive da astrologia tradicional, os signos em si, eles quadram entre eles, né? Então, aqui a gente já pode mostrar o que é uma quadratura, que faz um ângulo de 90 graus. Isso já é como se a pessoa estivesse falando alemão, outra pessoa falando japonês. Elas vão ter que entrar em algum acordo, alguém vai ter que ceder. Então, é nesse sentido que quando a gente fala de dificuldades de quadratura, é nesse sentido que está um planeta no elemento fogo e o outro planeta quadrando a 90 graus no elemento água. Só isso, né? Então, se, por exemplo, ela está num trânsito que já tem uma quadratura, né? Ela vê que os planetas progrediram determinados graus ali e que no mapa também acusa, aí fica um pouco mais complicado. Mas não significa que isso é para sempre, que isso é uma dificuldade que vai ter que ser superada com medos e a pessoa ela é desafiada a ter essa carta na manga para poder seguir com a vida, né? É isso. Então, quando a gente está falando de fluidez, por exemplo, a gente está falando de fluidez dos elementos de sextil. Por exemplo, o sextil é o elemento ar em si. Aqui, ó. São os elementos ar que vão fazer um ângulo de 60 graus com o elemento fogo. Então, ar com fogo é harmônico, porque um é mútuo ao outro. Um vai estimular o outro. Então, o sextil, ele é estimulado pelo o ar, o elemento ar. Daqui, quando a gente vai olhar o elemento ar, ele é ajudado pelo elemento fogo. Então, eles já fazem um sextil entre eles, automaticamente, ar com fogo. Agora, a gente já vê que quadra, por exemplo, um elemento terra com o elemento fogo. Não vai dar, não vai fluir. Não vai fluir. Ó, aqui, por exemplo, não vai fluir. Porque terra com fogo não é compatível. É só isso. E dá o ângulo de, por exemplo, 90 graus, porque automaticamente pela mandala astrológica. Agora, uma fluidez legal. Uma fluidez legal vai ser, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor. Elemento terra. Opa! Elemento terra que eu olho por aqui vai fluir muito legal com o elemento água. É trígono. Não, aqui é sextil, né? Porque seria terra com água.
Então é harmônico. Então isso é uma ajuda do teu mapa. É um ponto de que você tenha oportunidades, ferramentas de coisas novas, abertura de caminho, novas oportunidades, momento certo, na hora certa, pinta oportunidade, mas através da troca. Da troca. Então você vai executando ali, né? A troca. Agora, o elemento que a gente está falando do mapa astral, que é o trígono, é, por exemplo, os elementos água. Eles vão fazer o trígono entre si, né? Então, isso aqui é super fluido, porque são os mesmos elementos no ângulo de 120 graus. Então, isso a gente vê no mapa. Então, é muito amplo quando a gente está falando de um mapa astral. Ah, ela é de escorpião. Nesse caso, essa pessoa, ela é mesmo, tá? Ela é bem escorpião. Ela tem um sol domiciliado, só que a gente também tem que analisar os planetas e que casa que tá falando. Porque tem as casas mais auspiciosas e as casas menos auspiciosas. Então, analisando aqui as casas bem auspiciosas, a casa 1. A casa 1 é o eu. Aí a gente vê aqui a casa 5, uma casa feliz, porque a casa 1 é o eu, é o meu impulso, onde eu vou, meu caminho, minha aparência física, meu primeiro impulso, meu passo, como as pessoas me veem, como eu interajo com o mundo, né? Então a gente vê que a astrologia ela é muito mais do que o sol, do que o sol ali, né? Nesse caso aqui, a pessoa realmente ela tem realmente bastante planetas bem, inclusive planetas muito importantes nessa casa 5. Casa 5 é uma casa feliz. Por mais que a Lua esteja aqui em detrimento, em Escorpião, ela está em conjunção com o Sol domiciliado, né? Então já pronto, já tem o seu escape ali, já tem a ajuda mútua. O Sol é muito forte. O Sol está muito bem nessa casa de Escorpião, né? Então, toda crise que essa pessoa possa ter na vida, ela sempre vai conseguir enxergar. Ela vai enxergar a própria escuridão. O sol está iluminando ali Escorpião, né? Quando a gente olha, a Vênus também, tá? A Vênus não tá em bom aspecto aqui em Escorpião, porque ela fica muito bem em Touro. A Lua também fica muito bem em Touro, ou no seu próprio domicílio aqui. Mas em Touro ela fica exaltada, tanto a Vênus vai estar domiciliada aqui e exaltada em Touro, né? A exaltada ela está muito feliz, muito confortável em Touro ali. Então, quando a gente analisa isso, aí a gente vê os pontos. Então, recapitulando, uma conjunção é muito forte, ela tem exatamente o ponto do zero, ou seja, é a força total. Aí depois a gente vê, o mais forte é uma conjunção. Depois a gente vê muito forte uma quadratura, quando a gente vê, por exemplo, uma análise aqui, as quadraturas são fortes, são 90 graus, que estão falando de elementos opostos, uma água com fogo, né? Uma terra com fogo, são opostos. Então, é um desafio a mais que a pessoa tem que ter para ter a vitória, para ter a conquista que ela precisa para desenvolver essa fluidez. E isso depende de esforços dessa pessoa. Ela tem que se esforçar muito mais do que se for fluido através de um trígono dos próprios elementos, por exemplo, né? Que tem facilidades. Então, os trígonos são 120 graus, que é a fluidez, né, do mesmo elemento. E o sextil a gente vê, por exemplo, água com terra. A gente vê aqui, ó, água muito bem com terra, dá 60 graus. Novas oportunidades, ferramentas necessárias para aberturas de caminhos, trocas, oportunidades, né? Mas tem que ser executada, né? Não é nada que cai fluido, não. Trabalhada, mas que chega a ser harmônico e chega até você para que você consiga realizar. Então, quando a gente olha astrologia, a gente vê como é complexo, como que às vezes a gente vê em rede social algumas bobeirinhas assim, a gente curte e tal, mas é muito vago. Não tem como dizer o momento de vida que essa pessoa tá. E sem contar também quando a gente vê que os planetas eles progridem, tá? Por exemplo, aqui, ó, o Sol dessa pessoa não tá mais em Escorpião. O Sol ele já evolui. Chama progressão. Progressão solar.
Então, essa pessoa nasce com um determinado grau aqui, só que o Sol já andou. Chama Sol progredido. Então, essa pessoa nasceu com o Sol 18 graus, provavelmente o Sol dela já deve estar, depende da idade astral que ela tá. O Sol progrediu 1 grau por ano. Cada mandala, cada fatia dessa pizza aqui são 30 graus. Independente, tá? De onde está a cúspide, né? São divididos em 30. Agora pode ser que ela já entra antes ou depois. Mas você vê que é realmente muito complexo quando a gente está falando de astrologia. Então a gente não para de estudar, é para sempre. Tá sempre estudando, avaliando, vendo como que é o momento de vida. Hoje, por exemplo, em trânsitos, quando a gente comenta, hoje Plutão, que essa pessoa, por exemplo, tá com esse Plutão, ela nasceu com Plutão de Libra, Plutão já está em Aquário aqui. Automaticamente, esse Plutão vai progredir, já progrediu, né? Inclusive está aqui na mandala astrológica, mas no mapa dela, esse Plutão ele vai andar também. Todos os planetas andam. Vai chegar um momento que ele vai fazer um trígono, porque é ar, ela nasceu com Plutão. Ela nasceu com Plutão, vai ser sempre Plutão do mapa dela, certo? Só que vai chegar um momento que ele vai fazer o trígono porque Plutão vai estar aqui. Então vai entrelaçar o Plutão do mapa natal dela com o Plutão do trânsito atual. Então automaticamente já faz um aspecto de trígono, né? Então, independente do que for, a astrologia ela progride, tá bom? Só para em breves palavras assim, para a gente ver o quão profunda é a astrologia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.